A NBR 9077 é uma das normas mais importantes no mundo dos concursos. E justamente por isso, no vídeo de hoje, nós vamos conhecer as 10 questões mais cobradas sobre ela nas provas de arquitetura. Então vem comigo! Olá, seja bem-vindo! Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a NBR 9077, que trata sobre a saída de emergência em edifícios. Mais especificamente, nós vamos falar hoje sobre a NBR 9077 de 2001, que até o presente momento é a versão mais atual da norma. A 9077 é extremamente importante tanto nos concursos de arquitetura quanto nos concursos de engenharia, porque ela estabelece parâmetros e diretrizes a serem seguidos tanto pelos usuários quanto pelos projetistas, a fim de garantir uma maior segurança no combate e prevenção a incêndios em edifícios. Então, sem mais delongas, vamos às questões. 10º lugar, unidades autônomas isoladas. Existem algumas exigências que a norma nos traz para que uma unidade autônoma seja considerada isolada entre si. E uma delas é extremamente importante para a sua prova, e é a seguinte. Elas devem ser separadas entre si das áreas de uso comum por paredes resistentes a pelo menos 2 horas de fogo, ou 4 horas de fogo se em edifício considerado alto. Preste muita atenção nesses números, 2 horas, 4 horas, porque eles caem demais, especialmente essas 2 horas de fogo. Então lembre-se, paredes resistentes a pelo menos 2 horas de fogo. 9º lugar, classificação dos prédios. Os prédios, segundo a NBR 9077, recebem 3 tipos de classificações, as classes X, Y e Z. E nas provas de concursos, normalmente o que é cobrado são justamente as características de cada uma dessas classes, então vamos a elas. Prédio de classe X são aqueles prédios cuja propagação do fogo é fácil. E como a gente identifica isso? São prédios que devem ter qualquer peça estrutural ou entrepiso combustível ou não resistente ao fogo e desprotegido. Prédio de classe Y são aqueles considerados de mediana resistência ao fogo. E para ser considerado de mediana resistência ao fogo, ele deve atender algumas características e a mais importante delas é a seguinte: abertura entre pavimentos que permitam a fácil propagação vertical do incêndio, tais como escadas, vazios ornamentais ou não, dutos desprotegidos, entre outros. E os prédios de classe Z são aqueles cuja propagação do fogo é difícil. Eles também possuem algumas características, e algumas delas são muito cobradas. Entre elas, sua estrutura deve ser de concreto armado ou protendido, e ele também deve ter paredes externas com resistência igual ou superior à da estrutura, com resistência de pelo menos 2 horas de fogo. 8º lugar, escada enclausurada à prova de fumaça. Esse é um exemplo de escada enclausurada à prova de fumaça, que a norma nos traz. Ela possui algumas particularidades que a torna diferente dos outros tipos de escada de emergência. E as particularidades são as seguintes. Ela deve ter suas caixas enclausuradas por paredes resistentes a 4 horas de fogo. Ela deve ter ingresso por anticâmaras ventiladas, terraços ou balcões. Nesse exemplo, ela possui anticâmaras que abrigam os dutos de entrada e saídas de ar. E uma última informação importante é que ela deve ser provida de portas estanques à fumaça e resistentes a 40 minutos de fogo em sua comunicação com a anticâmara. É a famosa porta corta-fogo. 7º lugar, dutos de ventilação. Os dutos de ventilação são um sistema integrado que engloba os dutos de entrada de ar e os dutos de saída de ar. E o que é mais importante aqui são as características desses dutos, que são muito cobradas em provas. E para nossa sorte, as características tanto do de entrada quanto do de saída são as mesmas, e são as seguintes. As suas paredes devem ser resistentes a pelo menos 2 horas de fogo e o seu revestimento interno deve ser liso. 6º lugar, anticâmaras. Nós já falamos da escada enclausurada e já falamos dos dutos de ventilação, e agora nós vamos falar das anticâmaras. As anticâmaras nada mais são que um ambiente que faz a integração entre a escada enclausurada e os dutos de ventilação. É um corredor de passagem, uma rota de fuga. E o que é mais importante aqui são as características que essa anticâmara deve ter, então vamos a elas. Ela deve ter comprimento mínimo de 1,80 m, grave muito bem essa medida porque ela é muito cobrada. Deve ter pé direito de pelo menos 2,5 m, outra medida extremamente importante para sua prova. Deve ser provida de porta corta-fogo
E uma última informação, ela deve ter dutos de entrada e saída de ar. E se você está gostando desse vídeo, já vou pedir para você deixar o seu like aqui, se inscrever no canal se ainda não for um inscrito. Tem vídeo novo aqui toda quarta-feira e dessa forma você não vai perder mais nenhum vídeo do canal, beleza? Quinto lugar, comprimento de rampas. A NBR 9077 também traz algumas especificações para as rampas. E o que nós precisamos ficar atentos é o seguinte: os patamares das rampas devem ser sempre em nível, tendo comprimento mínimo de 1,10 m. Grave muito bem essa medida, 1,10 m. Medidos na direção do trânsito, sendo obrigatório sempre que houver mudança de direção, ou quando a altura a ser vencida ultrapassar 3,70 m. Grave muito bem esse 3,70 m, porque sem dúvida nenhuma de tudo que eu falei aqui é o mais importante, 3,70 m. Quarto lugar, dimensionamento de escadas. E para o dimensionamento de escadas, nós vamos usar a famosa fórmula de Blondel, que diz que 2 espelhos mais o pisante tem que ficar entre 63 centímetros a 64 centímetros. E aqui eu vou precisar de toda a sua atenção. Se você vai fazer uma prova de arquitetura que está cobrando a NBR 9077, muito provavelmente vai estar lá no seu edital também a NBR 9050, que trata da acessibilidade nas edificações. E o que acontece é o seguinte: nesse ponto as normas se divergem, porque para a NBR 9077, essa fórmula de Blondel deve ficar entre 63 a 64 centímetros, mas para a NBR 9050 ela deve ficar entre 63 a 65 centímetros. A 9050 ela é mais abrangente, enquanto a NBR 9077 é mais restritiva. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso, sobre as 10 questões mais cobradas da NBR 9050. Vou deixar aqui no card aqui em cima. E nesse vídeo eu já coloco essa questão porque é uma das mais cobradas também de 9050. E lá eu explico melhor como que funciona a divergência de uma e de outra, beleza? Terceiro lugar, acessos. Os acessos são muito importantes, porque como o próprio nome já diz, eles dão acesso, eles fazem a ligação entre os ambientes. E, é claro, acabam se tornando uma rota de fuga, portanto, eles são extremamente importantes. Os acessos devem possuir algumas características, como permitir o fácil escoamento de todos os ocupantes do prédio. Mas não é só isso, existem algumas outras características que são muito cobradas em provas, que são as seguintes. Eles devem ter um pé direito mínimo de 2,5 metros, essa é a regra, e ela é muito cobrada também. Mas agora temos a exceção, com exceção dos obstáculos representados por vigas e vergas de portas, entre outros. Quando você tiver uma viga ou uma verga de porta, permite-se o pé direito de 2 metros, então preste muita atenção porque também é muito importante nas provas. Então vamos recapitular. Via de regra, nós temos o pé direito mínimo de 2,5 metros. Agora, se você tiver uma viga ou uma verga de porta, então daí permite-se o pé direito mínimo de 2 metros, beleza? Segundo lugar, largura mínima das saídas de emergência. A largura mínima das saídas de emergência é muito simples, porém nós temos que decorar porque elas caem direto em prova, elas despencam em prova. E quais são essas larguras? Segundo a norma, a largura mínima de uma saída de emergência é de 1,10 m. E esse 1,10 m representa 2 unidades de passagens, o que significa que uma unidade de passagem equivale a 55 centímetros. Essa medida de 1,10 m é a largura mínima de uma saída de emergência para ocupações em geral. Mas a norma também traz as ocupações do grupo H, e já vi questão de prova perguntando qual que era a largura mínima da saída de emergência do grupo H. E o que é esse grupo H? Basicamente são os hospitais. E os hospitais devem ter uma largura mínima de saída de emergência de 2,20 metros. Por quê? Para permitir a passagem de macas e camas, por exemplo. Em primeiro lugar, rampas, novamente as rampas. É a questão mais cobrada de NBR 9077 em concursos de arquitetura, está lá no item 4.6.2.4, e o que cai é a sua literalidade. As rampas podem suceder um lanço de escada no sentido descendente de saída, mas não podem precedê-lo. Grave muito bem essa frase porque ela despenca em prova, beleza? Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo!